e passa para nós. Isso. Tá perfeito. Então, gente, estamos começando o nosso último encontro, que não vai ser o último coisíssima nenhuma, porque está se formando uma família aqui, aproveitando a questão do genograma, aqui está se formando uma família cheia de virtudes e tal. Então, a reunião de hoje, esse nosso encontro de hoje, é para tirar todas as últimas dúvidas. Primeiro, eu vou explicar tudo direitinho para que, se depois que eu explicar, se continuar alguma dúvida, então as pessoas vão me perguntar. Vou fazer isso porque eu vou deixar gravado nessa de uma pessoa só na fala, para ficar mais claro assim, tá? Aí todo mundo desconecta os áudios para. Pronto, agora só eu que tô falando. Ué, por que que não sou eu que estou aparecendo aqui? Deixa eu ver. Bom, então é o seguinte, eu queria definir que os capítulos tivessem a sequência assim. Primeiro, escolhe uma foto de vocês, uma foto atualizada, fazem um mini currículo e acesso a vocês, as redes sociais, e-mail, se quiser colocar número do WhatsApp, as formas de entrar em contato com vocês, seria legal, porque essa também é uma forma da gente se divulgar, né? Colocar o endereço do Instagram, do Facebook, ali vocês vão ter essa primeira página para colocar as especializações e o que vocês quiserem para se apresentar como a coautora, tá? Aí, o primeiro parágrafo seria, na minha expectativa do livro, a definição da virtude escolhida. Definição que a gente vai procurar no Google ou no Aurélio, dicionário mesmo, sabe? Tudo que o dicionário, ou formas de definir, de explicar o que seja aquela virtude escolhida, e depois, lá no fim do capítulo, vocês vão colocar as, como que chama? A bibliografia, né? E aí vocês colocam, se for no Google, se for no Aurélio, se for no. Aí vocês vão fazer essa referência. Se por acaso tiver alguma outra fonte de pesquisa, você nesse última paginazinha, que também está fora do capítulo, que vocês vão escrever isso, né? A bibliografia. Mas como é uma escrita autoral, eu geralmente imagino que não seja necessário fazer uma bibliografia, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês estão me vendo? Eu Sim. falando? Ah, só. Você perguntou, eu estou só confirmando que a escrita autoral, por ser autoral, eu preferi falar dos meus sentimentos e das minhas percepções durante o longo da vida. Foi desde quando eu nasci que eu comecei a amamentar. Como é que foi desenvolvendo esse amor? Como é que eu fui sentindo esse amor de olhar para os meus pais, de ser acolhida enfim, essa interação, como foi desde quando eu nasci. Eu descrevi assim, sabe? Até chegar num ponto que eu não contei minha vida até hoje, mas assim, até que chegou num ponto que o amor amadureceu e que hoje eu já entendo, tem aquela visão mais ampla. Mas isso seria uma autobiografia, né? Não é? Seria, Não, seria como uma autobiografia, porque eu fui relatando o que foi ocorrendo e como que eu fui aprendendo a amar. isso. Então, mas a ideia do livro é o oposto. Você vai falar sobre o amor,
E aí, no fim, talvez na última página, você vai colocar essa parte que você colocou, que foi assim que você aprendeu a amar. Não é, a ideia não é fazer autobiografias. A ideia é que seja ah, uma crônica, um conto, né? Isso foi Aí eu tenho que formatura. mudar o jeito de escrever, porque eu tenho que escrever como se eu fosse, como se eu tivesse visto isso em outra pessoa. Não, não, assim, ó, por exemplo, a filha da Dylan, você assistiu o filme? Não, não assisti o filme. Ah, Eu então, não assisti porque eu localizei, mas eu não consegui assistir, porque eu não sei como que faz lá na TV, como é que resolve o drama, porque falou que eu podia alugar ou comprar, eu não sei que jeito que aluga e nem que jeito que compra. não, é no YouTube. É no YouTube, é de graça. Era no YouTube, Nós, era no um YouTube, só que grupo, ele falou que eu podia comprar ou alugar. Aí eu fiquei embaraçada. Aí não, como? Não sei que jeito que faz isso. não, nem comprar nenhum lugar, só assistir. Porque aquele link que nós passamos no grupo, se você clicar no link, você assiste, só assiste. Pois é, no celular assiste, né? É porque eu queria ver era no TV. A tua É na televisão TV, é é no smart? TV que tem que alugar ou comprar. Aí eu não queria Não, ver no celular, porque o não. celular é pequenininho. A tua TV é smart? É Smart TV? É Smart TV, que É, uma televisão que você pode assistir o Netflix, o YouTube. pode, só que eu não tenho Netflix. Não, Mas tudo eu bem. tenho Não, porque não é no Netflix, é no YouTube. o YouTube. Isso. Você coloca no YouTube, na televisão, na tua televisão, você coloca no YouTube e depois vai lá na. Você pode ou transferir. É, eu não consegui foi transferir o do celular para lá, porque lá o que eu localizei lá estava desse jeito que eu te falei. Tinha propaganda só e se quisesse comprar ou alugar. Aí não teve jeito de eu entrar. Tinha só propaganda. Ah, aí a gente pode conversar, eu e você, fora aqui da turma toda, né? E aí eu te Aham. explico direitinho para você ver, tá bom? Aí eu vou assistir pelo celular mesmo. Não, é tão legal na televisão. Se eu não conseguir, eu vejo pelo celular. Só que eu não É, queria, porque fica não, pequenininha. mas eu estou super à disposição, depois a gente conversa, só para a gente não usar o nosso tempo aqui, Não, para tá eu certo. explicar, fazer isso, mas a gente você vai assistir na televisão e vai pipoca, guaraná e lenço, tá? Então, ó, então lá eu deixei, eu acho que desde que eu falei do filme, eu falei, olha, a narrativa é essa, a ideia de narrativa é essa, é terceira pessoa, é conto, crônica, até pedi para a Leia compartilhar com vocês, acho que eu mesma compartilhei a escrita toral, o tipo de escrita, o que que é conto, o que que é crônica, o que é o quê, e aí, tá. Aí a ideia é isso. Por exemplo, eu vou contar a história da minha bisavó, né? Então, eu vou primeiro definir a virtude, que é a determinação. Aí depois eu vou começar. Era uma menina que morava com a família, que vivia com a família no Líbano. Então, em 1800 e bolinha, naquele tempo, naquele lugar, por isso o genograma. De que cultura a pessoa vem, de que valores a pessoa vem, né? De que crenças a pessoa vem. Então, lá, essa menina, ela vivia numa sociedade, numa cultura, onde a coisa mais normal do mundo era um amigo prometer a filha em casamento para o filho do amigo, né? Isso era, olha, eu sou tão seu amigo que eu quero ser seu cogenro, sei lá, né? Eu quero unir as nossas famílias. E uniam as famílias através dos filhos.
do casamento entre filhos de amigos, ou também por, por questões financeiras, por questões de, né? Aí, então, a união, o amor, né? A união pelo amor era pouco valorizada. Tanto que a minha bisavó falava: o amor vem com o tempo, vem com o respeito. Não é seguro casar por amor. Olha só, porque se você ama, com o tempo esse amor se desgasta. Se você não ama, com o tempo esse amor se constrói. Com o respeito esse amor se constrói, né? Com o conhecer melhor esse amor se constrói. Isso é crença deles lá, né? Então eu vou falando isso, contando a história e contando a história que ela, uma menina, adolescente na época, subiu em cima do baú onde estava sendo guardado o enxoval que ela estava ganhando, porque a festa de casamento já tinha começado, subiu, pulou o baú para pular a janela para fugir com outro, né? Para fugir com quem ela amava. Então, ela teve que ter determinação para arcar com todas as consequências da escolha dela, que foi uma escolha por amor, e ela arcou com consequências. Aí é que a história começa. Então, eu conto a história dela, a história dos valores que ela tinha, que estava em desacordo com os valores de onde ela vem, porque o momento em que os nossos pacientes procuram a terapia é um momento em que ou eles não cabem mais dentro da bolha, que é o genograma, ou eles acabaram de ser cuspidos pela bolha, os nossos pacientes. E aí eles se sentem sozinhos, desamparados, desprotegidos e tal. Então, porque aí eles saíram da repetição de padrões e tudo. É que o genograma, eu só usei o genograma para a gente se encontrar, né? Quando a gente usa o genograma como uma ferramenta de trabalho terapêutico dentro da prática clínica, tem muito mais coisas para a gente encontrar nesse genograma, né? Aonde a gente está, da onde a gente vem, para onde a gente vai e por quê, né? Então, a história vai contar, o nosso capítulo vai contar a história dessa pessoa que a gente vai estar honrando com a nossa história. Então, eu me identifico com essa bisavó na medida em que eu também sou teimosa, eu também sou determinada, eu também faço o que eu quero e arco com as consequências, que sempre, desde pequenininha, minha mãe fala isso para mim. Então, é, então eu entrego para ela, sabe? Eu entrego as falas dela, eu honro a história dela, eu agradeço a força da determinação que ela teve, né? Eu cheguei a conhecer essa bisavó. Ela era uma senhorinha muito divertida, muito levada. Os netos ficavam correndo atrás um dos outros, girando a mesinha de centro. Ela punha o pé e os netos caíam e ela dava risada. Os bisnetos caíam. Ela se divertia. É como o jeito que ela tinha de brincar com as crianças, sabe? Cuidado que ela vai pôr o pé, e aí todo mundo brecava, e era uma delícia. Ela era alguém divertida, né? Não que ela tenha sofrido pouco na vida dela e tal, né? Então, é assim, é isso. Primeiro é a foto de vocês, os contatos, o mini currículo, depois a definição da, da virtude que vai ser falada, e depois começa a história dessa pessoa que vai ser honrada, na verdade, com a nossa própria história. Por isso é que nós vamos aparecer lá no fim para falar, e foi assim que eu aprendi, que a determinação é uma virtude e que é muito importante a gente ter isso para não se tornar vítima, para ser protagonista da própria vida, e sabe? E isso nos amadurece, nos fortalece e vai despertando em nós todas as outras virtudes que a gente precisa ter para poder. Então, a gente vai pincelar, porque se vocês virem o vídeo que eu mandei para vocês sobre as virtudes, eu falo que uma virtude é sempre a soma de outras tantas, né?
E isso é muito legal também, a gente ir colocando, porque é dessa forma que as nossas histórias vão se encontrar no momento em que a gente se encontra para escrever esse livro, né? Tá no mudo, tá no mudo, tá no mudo. Você tá no mudo. Você tá no mudo. Tá mudo. Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Aí eu estava dizendo assim que o amor ele contém todas as outras virtudes, porque sem amor não tem paz, sem amor não tem fraternidade, sem amor não tem tolerância, sem amor não tem fé, não tem nada. É isso, né? Então, e a É, determinação, ela precisa da resiliência, ela precisa da força, da é superação, muito né? entrelaçado. Isso. E ela precisa do amor próprio, e ela precisa da confiança, da Eu falei o coragem. amor próprio também, de momento que eu aprendi a ter amor próprio. Isso. Então, por isso que eu acho que o livro, na verdade, o fim, que aí eu que vou escrever o último, ai, vontade de chorar outra vez. Ai, ai. Aí, nesse último, eu vou falar que nós nos encontramos, né, nessa virtude da união, do compartilhar as próprias histórias, as histórias dos nossos ancestrais, os valores culturais que vieram junto com a gente, né? Ah, que lindo! Eu sou apaixonada por esse livro, gente do céu. Então, No final, eu faço uma comparação aqui, que eu não sei em que momento que entraria, se é lá na definição ou se fica no final mesmo. Eu escrevi assim, que durante a minha juventude, eu escrevi vários poemas de amor. Às vezes o poema era um pouco romântico, sonhador, às vezes era um pouco mais duro, outras vezes era suave como uma flor. E eu fui percebendo que não só as mulheres, mas também o amor tem fases como a lua, às vezes mais fechado, às vezes mais expansivo e alegre, às vezes tem um aspecto mais agitado, outras vezes é mais frio, outra hora mais quente, ora parado, ora precipitado, ora recuado, ora só, isolado, ou compartilhando, apaixonado, e há o amor divino, e há um amor carente, dependente, apegado, ciumento, possessivo, que nos sufoca e se torna até tóxico, impuro, pesado. mas Mas há isso também você um pode. amor crístico, integral, cósmico, puro, leve, que jorra direto da fonte onde podemos beber e saciar nossa sede. Mas isso tudo você pode escrever no momento em que você está apresentando esse ancestral que traz todas essas informações e essa clareza sobre o amor para você que vai aparecer lá no fundo, entendeu? Então, na hora da apresentação, que eu for fazer a definição de amor, seria a hora que eu, que eu toco nesse assunto aqui. Então, mas acontece que a definição é a que você vai encontrar no dicionário. Sei, sei. E no E não dicionário, pode ser junto, não pode ser junto. Logo após o do dicionário, mas isso vai eu ficar falar lindo. isso aqui. Isso aí vai ficar lindo na sua história, no meio da história. Não ainda como definição, mas Não como na introdução. na É, porque introdução. sem eu foi no final, foi fechando, né? Aham. Então, Mas aí, você diz que eu deveria dizer e contar toda a história e depois falar que foi assim que eu aprendi a amar. isso, mas aí, então, Observando tudo isso, notando tudo isso, né? Quer dizer, uma referência minha, que observando a minha família, observando o que isso, acontecia lá, eu aprendi. então, é a última página, né? É nessa página que você vai dedicar a esse ancestral toda a compreensão e o aprofundamento que você tem sobre o amor agora. E aí tá tudo isso que você colocou sobre o amor.
Aqui teve um trechinho que eu disse assim: eu tive aqui uma grande vitória sobre mim mesma e quebrei um padrão familiar, que as mulheres ficavam sempre submissas aos homens, resultando em cruéis frustrações e depois sentindo-se vitimizadas. Que alívio quando eu vejo que eu não permiti que isso ocorresse comigo. Que alívio por ter elevado o meu amor até desapegar-me e deixar para Isso. viver a experiência amorosa com ele mais tarde ou em Mas, outra ó, vida, sei Ana, lá, onde fosse, de outro jeito, mas que eu, é, sabe, eu não iria atrapalhar minha vida em função disso. não, mas isso você vai contar na história da pessoa que você está honrando. Quem que é a pessoa? Pois é, porque o tempo todo eu conto é a minha história, né? É a minha história e conto a história minha com meu namorado, minha com a minha mãe, minha com meu pai, sabe? Sempre minha com alguém. E foi assim que eu fui aprendendo a amar. É minha com alguém. Ah, então você não Foi está assim que eu honrando. contei. Ah, Aí agora eu tenho que mudar o jeito. mas eu tenho certeza que esse seu, tudo que você escreveu vai servir de inspiração. Você vai encontrar a pessoa que traz isso para você, essa sua forma de direcionar seus amores. Mas Você eu vai, posso ir mostrando vários personagens. é, Ou porque tinha que ser o mesmo personagem o tempo todo. aí que tá, minha linda. Por isso que eu quero que você veja o filme. Eu vou assistir. Porque aí eu tenho Eu vou assistir e certeza. adequar a redação. Isso, Porque o conteúdo já está pronto. A parte do conteúdo está pronto. Tem isso, já muita coisa, isso. Então, por muita isso que nuance de amor. também por isso que eu sugeri que cada uma tivesse o seu caderno, porque essas coisas todas sobre nós vão estar nesse nosso caderno do livro, né? Depois é que a gente vai organizar e encontrar aquele de quem a gente está honrando lá no nosso estudo do nosso genograma, dos valores, da história que construíram, das histórias que construíram a nossa história, né? Por exemplo, ela lá do livro, na verdade, ela contou a história do casal. Ai, pronto, agora fiquei com cerimônia de te contar. Mas tudo bem. Ela conta lá uma história de amor muito linda, né? E emocionante, desesperadora até, né? De amor, né? E depois uma outra história, que é a história do marido da Dylan, que é completamente diferente da história de uma história da outra. Ela conta a história de uma família materna e da família paterna, Ah, né? Por isso que eu falo, ali no filme tem todo o genograma, se a gente souber olhar o filme por esse ponto de vista, por esse, né? E os valores de cada um, e a resignação e força de cada um, o amor e a resiliência e a coragem. Meu, ele fala sobre todas as virtudes para a gente, se a gente quiser olhar o filme por esse ponto de vista, né? Então, ai, é que aí eu fico lembrando do filme, tem muita coisa, né? Eu tenho certeza que você vai adorar e que você vai. no livro inteiro dá mesmo para falar de todas as virtudes, né? Então, Cada um vai contar a história da sua família, vai localizar a virtude lá, no é, final das contas. não, na verdade não é da família toda, né? A gente vai honrar alguém, embora a gente entenda que o amor né, tá em todos. Porque no genograma a gente vê repetição de padrão. Então, se o padrão é amor, se o padrão é determinação, se o padrão é coragem, a gente traz isso de algum lugar. O meu padrão, o padrão da minha personalidade é determinação, né? E eu sei da onde eu trago. Então, eu vou contar a história daquela menina, adolescente, corajosa, determinada, teimosa, que ela tinha que ser protagonista da vida dela, ela não queria nem palpite, sabe? Sobre o que fazer, ela não perguntava para ninguém o que você acha que eu devo fazer, ela sabia, ela se virava, né? Então,
enriquece muito isso que chegou até nós. Com certeza, quando isso chegou em você, ele veio de algum lugar, Ana. Tenha certeza É, absoluta que ele veio de quem você vai querer muito honrar quando você descobrir, né? Por isso que fazer o próprio genograma assim, por exemplo, eu achava meu pai muito amoroso, porque o olho dele brilhava de olhar para mim. Aquilo era amor, não tem como você falar que não é. Só que ele tinha umas atitudes, assim, ele tinha umas atitudes que era totalmente, é, é, assim, como é que eu falo? parece que está em Para me desacordo com esse amor. Eu para entendo. me preservar de uma dor e para me preservar de um choro, ele mentia para mim. Ele Aham. me tapeava, ele falava para a mamãe me tapear, porque ele queria sair para a rua sem eu ver, porque senão depois eu ia ficar chorando. Quer dizer, ele estava preocupado comigo e ele não tinha estrutura emocional para enfrentar o choro de uma criança. Aí, Bom, mas pera tinha, lá, não podemos entrar nas histórias pessoais hoje, senão a gente não acaba. É, assim, eu estou falando é que tem coisa conflitante, né? sempre Coisa tem. conflitante. Minha mãe parecia tão brava, aquela cara feia, brava, severa, mas a minha mãe era muito amorosa, só que ela não mostrava no olho, não. Aham, então. E ele Cris, estava querendo posso te poupar, só, e ele estava querendo te poupar da tua dor, né? Cris, posso só fazer um parênteses, talvez para ajudar a Ana? Sim. É, Quando ela traz a poesia dela, das nuances do amor, que o amor é apego, o amor é liberdade, o amor é frio, o amor é quente. Se você observar, é o que ela acabou de falar, é que ela Isso. ainda não faz o link, Isso. né? Então, quando você traz o teu processo familiar, é trazer isso, Uhum. né? É a vivência desse casal, onde eles colocam as nuances do amor, até chegar no amor que você aprendeu. Não sei se eu consegui ajudar, mas é como ela Entendeu, falou, Ana? eu falei, gente, é a Exatamente poesia. isso. Então você poderia, não sei, posso dar uma sugestão, começar com a poesia, da poesia traz a história dos amores materializados nos seus pais até chegar em você, Aí sim, isso. que eu acho que ficaria Porque legal. não suportar lidar o choro da filha é uma questão do amor, né? E dentro do amor tem todos os equívocos, né? Tem a superproteção, tem um monte de... É lindo, né? Entendeu isso, Ana? ele usava da mentira. Então, mas tem que ter os artifícios para não lidar com a dor, né? Do amor, né? Bom, então, gente, eu queria saber também das outras, se teve dúvidas. São 7 páginas para cada um. A questão é honrar, dentro do genograma, encontrar alguém a quem ele está honrando. Eu acho que, Ana, você pode honrar esse pai, sabe? Essa forma de olhar, esse amor que transborda nos olhos, não conseguir lidar com o choro, ser talvez para ele até mais difícil te ver chorar do que para você chorar, né? Então, isso vai ficar muito lindo, né? Mas e hoje eu honro esse amor, que esse amor é claro e escuro, ele é frio e quente, ele é doce e ele é bravo, ele mente. Então, até rimou, pronto, né? Só que agora eu queria saber de cada outra, se tem alguma dúvida, se como é que estão os seus, se viram o filme, se entenderam a questão do genograma, se despertou alguma questão pessoal do genograma, como é que estão as outras todas? Uma de cada vez, tá? Calma, calma. Todo mundo quer falar? Cris, Oi. a minha dúvida está com relação ao prazo, é isso que é minha preocupação, porque eu tentei esboçar, fazer um esboço, mas assim, não está saindo aí, o final do ano para mim é muito, tudo acumula, Uhum. minha preocupação é só com o tempo, quando que precisa entregar.
Então, daqui um mês, da data de hoje a daqui a um mês. Então, vai ser no dia 18/11. Tá. Porque para mim já ajuda, sabe? Eu tendo um prazo assim, aí Isso, eu isso. dou Eu acho para que dar é prioridade. como acaba sendo, eu tenho a impressão, sabe? Porque eu fui lá mexer no meu genograma, mas eu escorreguei e comecei, não conseguia mais parar, né? Porque tem muita coisa para falar. Depois a gente resume, né? E eu também já coloquei isso que eu choro até na hora de falar com vocês, como é que eu vou encerrar isso e que a gente se encontra, trazendo para o grupo, para o livro, essa mescla de virtudes, de identificação, de parceria, que a gente se torna uma família de trocas e tudo, né? Mas é isso, tá? Ô, Cris, eu queria saber de uma coisa. Hum. O volume 2, como eu estou nos dois, né? Volume um e 2, eu quero Ah, saber se, para escrever a respeito da fé, que está lá no volume 2, se eu vou usar o mesmo método, se é é o assim, mesmo, é o o mesmo. Mas mesmo método, né? provavelmente isso, provavelmente você honre outro ancestral pela fé. Você vai É. escolher, talvez, não sei, talvez, né? O pai, para falar sobre o amor, e alguém, outro ancestral, que tenha sido uma pessoa de fé, de confiança em Deus e tal, para honrar, ou não sei Ah, é se. meu avô materno, igual ele, Aham, não tem ninguém, olha, não. tá vendo? E aí você escolhe as figuras masculinas, isso é muito legal, né? Então, se observa com relação às suas escolhas, observa o seu genograma e os seus próprios valores, que são recebidos, né, de todas as famílias que nos entornam, né? Nossa, ele influenciou demais a minha vida. Então, então, tá bom? Tânia, você tem alguma coisa a dizer, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a perguntar? A Letícia já dá risada da minha cara. Não, eu estava aqui pensando que eu não consegui fazer meu genograma sozinha, fiquei bem atrapalhada. Então, talvez eu vou precisar sim recorrer à sua ajuda, mas eu estava com uma agenda muito apertada, por isso que eu não recorri antes, né? Aham, E agora, sabendo do prazo da entrega, é um prazo bom. Gostei muito do prazo, assim, para a gente poder respirar e fazer ali a nossa escrita dentro de uma proposta que, para mim, que já participei de vários outros projetos, é diferente. Então, eu vou ter tempo ali de me conectar e escrever. Gostei uhum. bastante. E Ó, eu acho que seria mais nessa questão mesmo inicial. Eu já anotei aqui, a questão do filme, né? O que talvez seria legal, aí é só uma dica se fizer sentido também. Você trazer um resumo do filme pela sua perspectiva. Eu assisti, amei o filme, uhum, assisti num domingo à tarde, só uhum. faltou a pipoca, mas assim, amei o filme e realmente durante o filme inteiro não dá para a gente entender que ele está sendo narrado. Aham, Isso foi fantástico, foi isso. muito legal. Você Achei. percebeu? Você percebeu no fim do filme que, na verdade, a gente fica com muita vontade de saber a história de quem está narrando, a história da menina que conta o filme, e que de verdade ela não fala a história dela. Nós vamos falar as nossas histórias, nós vamos aparecer lá no fim. Como de alguma forma ela Sim. aparece lá no fim, mas eu queria muito saber a história dela, como foi essa mãe, como foi esse pai, né? O que eles trouxeram? Larissa, você não assistiu? Ai, desculpa. Sem problemas, eu amo spoiler, não tem problema não. Não, Desculpa, Eu mas só que fico assista. procurando ali no Twitter spoiler, então Ah, tranquilo. meu Ah, Deus. tá. Olha, eu Assista. inclusive, vou. eu tenho uma característica, quando as pessoas comentam, eu tenho mais vontade de assistir do que se não comentar. Eu vou contar uma coisa para Eu não vocês. Eu tenho não consigo interesse nem. nenhum de assistir filme se não for uma coisa que me convence que eu devo assistir. Quando Então, eu Eu vou não Ana, dar, tenho vai lá e curiosidade. assiste. quando eu vou dar um spoiler, eu paro, porque senão eu começo a chorar.
Então foi um filme muito legal, mas eu acho que se você trouxer o seu olhar sobre o filme, até para eu assistir de uma segunda vez, eu vou assistir com uma outra Ah, mentalidade. Eu tá. acho que isso Então, pode ajudar a gente a se conectar já intencional, sabe? então Eu eu vou vou assistir dar, esse eu, filme, mas eu vou assistir de forma intencional. eu vou dar um outro spoiler, o spoiler de quem vê a segunda vez. E esse, aí pronto, né? Porque na primeira vez eu vejo, na segunda vez eu já começo a chorar quando começa o filme. E aí, o spoiler da segunda vez que você vê é que quando você vê que ele está indo para a terapia dele, chama a atenção dele, ele olha um carrinho de bebê. E ele passa, e ele para olhando o carrinho de bebê. Então a gente percebe que tinha sim na cabeça dele aquilo que ele estava negando para a psicóloga, Uhum. né? Ele não negou a nenê que nasceu. Ele não, porque ele não entrou em contato, mas ele não negou, né? Ele só não conseguiu ser a pessoa que ele gostaria de ser para aquela nenê, né? Mas ele olha com Sim. carinho para qualquer carrinho de nenê enquanto ele está indo Uhum. para a terapia dele, né? Tá Ah, vendo? Eu não pronto. tinha reparado nisso. Aí, Pois é, na tô segunda aqui vez que eu tentando puxar assisti, até. é que eu reparei nisso, Uhum. né? Porque na primeira vez eu também não tinha reparado, né? Então, aí, claro que quando eu olho pela segunda vez e aí pela terceira, eu até vou pontuar isso, vou colocar lá no grupo, mas aí é que é, né? É encher o grupo de spoiler. Pode, será? Talvez seria mais uma visão assim, como você quer que a gente chegue para assistir, sabe? Olha, vejam como foi essa parte assim, ou tal. Prestem atenção na narrativa, prestem atenção nisso daqui, porque ele é todo amarradinho, né, o filme? É Todo todo amarradinho. todo amarradinho. Tanto que Então, ela, lá no começo do filme, ela fala: a vida é um narrador suspeito, uhum, né? Se a própria vida for narrar a vida em si é é, suspeita como narrador. É esse o título do filme. A vida em si é suspeita como narrador. Então, por isso é que a gente se dá a liberdade de exercer a nossa narrativa pelo nosso ponto de vista. Você acha que eu sei tudo sobre a minha bisavó? Não. Não, Eu não. sei é. sobre a cultura da onde ela veio, porque essa cultura me acessa, me atinge diretamente através dos meus pais e dos colos, inclusive dessa bisavó, né? Mas a mulher, quando casava, ela passava a pertencer ao marido. Ela se tornava posse do marido e da família do marido, Por né? isso que eles falam, minha mulher, É isso, é é. porque tão minha mulher. Aí é que tá. Então, olha o salto de fé que essa mulher deu, a coragem que ela teve de assumir as consequências, mas aí as consequências vêm depois, porque é uma história tão linda quanto. E se a gente olhar as nossas histórias, a gente vai ver tanta beleza, tanta emoção, tanto choro, né? Quantas vezes os nossos próprios pais, seja lá qual for a história, se puderam estar com a gente, se não tiveram, porque não tiveram determinação suficiente, coragem suficiente, força suficiente ou virtude suficiente, né? E que em algum momento ele olha um carrinho de bebê, né? E sente tudo que a gente nunca vai imaginar que ele olhou, porque quem escreveu o livro não faz ideia se ele olhou um carrinho de nenê daquele jeito, com aquele olhar. Ela inventou ou não? Eu que vou inventar um monte de coisas que a minha bisa viveu, né? E essa clareza Hum. que eu quero que vocês vejam e que vocês têm, e eu vou pontuar, se você, né? Eu acho muito legal eu pontuar. Talvez o que você possa fazer para não estragar quem não gosta de spoiler, né? É colocar, pessoal, ó, vou deixar então até o fim de semana, e na segunda-feira, para quem não assistiu e não vai ter tempo de assistir, eu vou trazer aqui como se fosse uma síntese mesmo,
do filme e dos pontos que para você é ponto norteador para nossa escrita. Eu acho que isso pode ajudar para quem não vai ter tempo de assistir, talvez quem não gosta de ver filme, né? E aí a pessoa se conecta ali com aquele ponto e contém o resuminho, né? Eu acho que pode ajudar dessa forma e ao mesmo tempo dar um tempinho ali do fim de semana para quem não gosta de spoiler assistir. Tá bom. Segunda-feira isso já vai estar afiado logo cedo nos grupos. Celita, você assistiu? Assistiu? Ah, Assisti, eu amei, eu até comentei que na primeira vez que que eu fui assistir, eu falei, eu não vou chorar, não vou chorar, só que eu fiquei segurando o choro, né? Aí chegou no final, eu não aguentei, aí fiquei lá chorando, chorando, mas eu amei. A primeira vez que eu assisti, o lenço grudava na minha cara. Aí, na segunda vez que eu fui assistir, eu peguei uma toalha. Eu adoro chorar, adoro. aí foi muito bom mesmo. Ele com essa amarração inteira, né? Então Uhum. ele, cada hora que a gente, meu Deus, aí, olha isso, isso conecta com aquilo. Então foi muito legal. Eu acho que pode trazer. Então a minha dificuldade assim é realmente a questão do genograma, né? A partir da onde eu vou pegar, porque a virtude que eu escolhi foi o perdão, que é a virtude que eu me conecto muito. Uhum. E eu acho que eu trago isso com uma força muito grande Você está no na grupo? minha vida. Você está no meu grupo? Ah, Eu eu estou vou no volume 2. Sabe o que eu vou passar para você? Uma questão do perdão. Ah, eu vou passar para você agora mesmo, na hora que acabar a nossa reunião. Na verdade, é um aplicativo que chama Símbolo. Uhum. Símbolo. E eu coloquei no grupo, num grupo que não tem nada a ver com o livro, mas depois eu até falo para vocês, se quiserem entrar nesse grupo. Mas eu coloquei essa semana, segunda-feira, uma questão sobre o perdão e eu vou colocar para vocês também. Eu acho que Tá, não vou colocar no grupo todo para não, né, para não misturar as coisas, mas se a sua virtude é o perdão, eu coloco para você, tá bom, Tânia? tá, Tá? tá bom. Lá eu falo uma coisa que quem acha que não precisa pedir perdão para alguém, está, no mínimo, muito enganado. A gente precisa pedir vários É. perdões, né? Principalmente para nós mesmos, né? Então, Sim, 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 né? Então, bom, então é isso. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma questão que ainda ficou, alguma angústia que eu quero que vocês compartilhem comigo? Todas as nossas reuniões, eu faço questão de frisar que eu estou super à disposição de cada uma no privado. Cris, mexeu comigo o genograma, foi mexer comigo lá na minha questão de família, foi mexer comigo lá na minha questão de casamento, foi mexer comigo lá na minha questão da minha maternagem na direção dos meus filhos, foi mexer comigo em cor. Eu estou super à disposição, tá? Que quem Ô, Cris, eu mergulhou. queria ver o genograma, porque quando você colocou, ele parece que tinha acesso só de 24 horas. Aí, naquele dia, eu não tinha tempo de ver, depois eu não conseguia abrir. Ah, eu coloquei? Você colocou à disposição para a gente entrar. não, foi aquele áudio. Foi aquele áudio que você. Foi do símbolo. Foi do símbolo. O do símbolo sempre só dura 24 horas. Pois é, como é que eu É, faço para conseguir entrar? aquele você não consegue mais. Exatamente aquele, não, você não consegue mais. Eu mando o outro para o grupo, mas fatalmente vai ter alguém que não vai conseguir, porque demora mais do que 24 horas para entrar. Né? Sempre que demorar mais que 24 horas, todos os símbolos que eu mandar, eles ficam inacessíveis, porque como eles fazem parte de um aplicativo, você imagina, se eu mando um hoje, outro a semana que vem, outro a semana que vem, e eles ficam, todas as pessoas para quem eu mandei, acaba tendo o aplicativo guardadinho em casa,
Então, ninguém precisa comprar o aplicativo. Esse é um aplicativo que a gente compra para poder compartilhar. Se você não tem, se você não paga mensalmente por ele ou anualmente por ele, você não consegue compartilhar, tá? Então, eu vou compartilhar outro com o grupo, né? Vou colocar um atenção, se demorar mais, perde. Talvez Pois é. eu vou colocar, né? Ah, eu sei, o que eu coloquei foi a estimulação neurológica do foco, atenção, né? Foi esse que fica dum, 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 dum. Parece que você pôs um capacete que acorda a tua cabeça por dentro. Alguém percebeu isso? Não? Fizeram? Tem que Não, ser não com lembro. fone de ouvido, tem que ser com fone de ouvido, né? Num momento em que vocês se disponham a sentar diante do genograma de vocês e a começar a escrever alguma coisa sobre o capítulo de vocês, ou a encontrar o ancestral que vocês vão honrar, né? Vão dedicar esse capítulo, né? Porque pode ser que no começo vocês queiram colocar, eu dedico a essa. Aí, ó, eu só falar que eu já começo a chorar. Então, é isso. Mas é um trabalho bonito demais, eu estou adorando esse trabalho. Pois é emocionante. Quando a gente, então, eu queria muito que cada uma de vocês conseguisse mergulhar no genograma de vocês, quase que terapeuticamente, para entender o quanto isso aprofunda, o quanto isso desperta, o quanto isso faz um efeito muito bom, né? Muito Eu posso terapêutico. partilhar uma coisa com vocês? Claro, minha Para linda. mim foi muito, vamos assim, intenso esse projeto, que a gente está falando de genograma, a gente está falando de ancestralidade. E uma das reuniões que a gente teve foi no dia que a minha mãe fazia 6 anos que tinha falecido. Então, trabalhar isso para mim não foi fácil. Por quê? Porque eu estou trabalhando justamente a ancestralidade dela. Ai, que lindo. A resiliência que hoje eu tenho de criar raízes e nutrir pelas minhas cicatrizes vem dela. Olha que lindo. Tá vendo? Então, trazer isso para vocês é importante para mim, porque Uhum. foi intenso. Então, talvez por isso a minha dificuldade, porque eu estou trabalhando o que ela me ensinou, Uhum. apesar de continua caminhando, que é algo melhor vai estar vindo. Aprenda com isso, né? Nutre as tuas raízes, porque isso te fortalece. Então, para mim, está sendo desafiador, Com mas certeza. chegaremos lá. É emocionante, né? É muito, é isso que eu quero que traga, sabe? Eu acho que eu vou até depois, independente da entrega, né? Abrir o grupo para que cada um coloque a sua questão, né? Uma coisinha sobre si mesmo, sobre como foi escrever, sobre como foi entrar em contato com, né? Com essa virtude, com a pessoa que a gente está honrando. Eu acho que vai ser muito lindo e vai, é isso, né? Eu acho que foi um pretexto para a gente mexer nas nossas raízes, né? Esse livro vai ser muito lindo e vai continuar, né? E aí, gente, mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Vamos indo para o final desse encontro. Eu quero te falar é de um desejo. É um desejo de tirar um dia depois que todo mundo vê o filme, para a Uhum. gente fazer uma roda de conversa sobre o filme. Oh, que delícia! Vamos fazer? Vamos fazer? Fazer uma roda de conversa sobre o filme e ir costurando esse filme com a nossa vida. Nossa, vamos fazer, tá bom? Vamos fazer sim, tá? Vai ser muito terapêutico, não vai? Vai, ou se vai. Tá bom, então, meninas. Então, muito boa noite. Vamos marcar nossa data, 18 de novembro, vai ser a data limite para entrega. De É entrega. isso, é a data limite, tá? A data E esse limite. aí é entrega só do volume 1?
Porque você falou que eles iam ser impressos na mesma época. É tudo junto, tudo junto. Ah, então eu Aqui, já tenho que entregar o volume 1 e o volume 2 nessa isso, data aqui. aqui estamos pessoas, em todos os encontros, tivemos pessoas dos dois volumes. Na verdade, é um livro. Só ficou dividido entre um e dois por causa do. Ia ficar uma O número Bíblia, de pessoas, que tinha para não ficar muitos muito grande. coautores. Isso. É uma família bem grande. Nós, nós aqui somos uma família bem grande. É, Para isso é muito bom. as virtudes e as dores de todos e de cada um, né? Tá bom, É muito menina? bom. Então, ó, boa noite. Vamos fazer uma fotinha. Ai, como faz fotinha? Não sei fazer fotinha, você sabe? Eu até sei, mas o meu, às vezes, ele demora muito para fazer, viu? Vamos lá, vamos tentar aqui. O meu você tem que ficar parada sorrindo quase que 5 minutos. Ó, ó, coração. Então vamos lá, gente. Fiquem paradinhos até a hora que eu falar, pode sair. Vamos lá. E assim a gente continua. Aleteia, que linda. Peraí, gente. Firme o sorriso. Pronto. É Ah, que ele, depois que o Zoom atualizou, gente, aí tira o print, aí ele manda 3 opções que eu tenho que escolher como eu vou querer o print. ai. E Aí aí eu penso que já depois, fez o print, e aí quando eu vou escolher, eu saio falando. Ó, agora deu certo, eu vou recortar e mandar no grupo. aí depois você me ensina, e aí depois eu tiro sempre, Tá. tá bom? Cada um tem um comando. Cada notebook tem um comando. O Ah, meu eu só tenho que apertar o FN e a tecla que fica do lado do delete, que tá escrito Insert PRTSC, que é Print Screen. Alguns a tecla é maior, vem escrito Print Screen. o meu Outros não. tem FN e depois tem aquela janelinha do Windows, é essa? Não, você toca o FN e Hum. lá em cima ou vai estar assim resumido, PRTSC, ou vai estar escrito Print Screen. Ah, sei. É só isso? Fechou? Aí Aperta. você toca os dois juntos. Quer fazer o teste? A gente sorri de novo. Olha, já fiz. Desenhar uma forma para criar uma captura de E tela. é isso que o meu pede também. Então atualizou de todo mundo. Então é isso. Ô, Tânia, eu Meu preciso te computador eu falar nunca consegui que abrir. eu apertava o print screen, aí usava Ctrl C, ia no Paint. Ah, olha só. Oh, Mas não saía? Não, mas eu não sabia desse atalho. Aí eu fazia ah, toda uma coisa assim, agora melhorou ai, 100%. Obrigada. Que bom. Muito mais prático. É, ai, que legal. Tá bom, gente. Então, uma ótima noite para vocês. Qualquer coisa, estou super à disposição de todo mundo, tá bom? tá Beijo, certo. Boa noite, gente. beijo. Tchau. Cris, eu te adorei como coordenadora, viu? Ah, obrigada, querida. Adorei. Fico feliz. Beijo.